Desde o alvorecer da civilização, a humanidade tem sido assombrada por perguntas que não encontram respostas fáceis. Por trás de cada grande evento histórico, cada decisão política monumental e cada mudança social transformadora, existem narrativas ocultas esperando para serem descobertas. Essas narrativas formam o tecido das teorias da conspiração, um domínio fascinante e complexo onde a história oficial encontra versões alternativas repletas de mistério e intriga. Enquanto você se acomoda confortavelmente em sua cama, deixe sua mente vagar pelas sombras da história. Este é o momento perfeito para explorar os mistérios que cercam nosso mundo, quando o tempo desacelera e suas preocupações do dia se dissolvem na escuridão. As narrativas que compartilharemos aqui são pensadas para acompanhá-lo nessa jornada contemplativa rumo ao sono, oferecendo reflexão profunda e intriga sem urgência ou alarme. As teorias da conspiração não são simplesmente produtos da imaginação desenfreada. Muitas delas emergem de observações cuidadosas de padrões, inconsistências em relatos oficiais e a documentação fragmentada de eventos que moldaram nosso mundo. Desde os arquivos perdidos de Alexandria até os laboratórios secretos de agências governamentais modernas, existe uma corrente contínua de segredos que atravessa séculos, esperando ser contemplada. A questão fundamental que nos une nesta jornada é simples, mas profunda. O que sabemos realmente sobre a história? Quantas verdades foram ocultadas deliberadamente? Que estruturas de poder operam nas sombras, longe dos olhos do público? E talvez mais importante ainda, qual é o preço do conhecimento que buscamos? Permita que essas perguntas fluam através de seus pensamentos como ondas suaves, levando você gradualmente para um estado de repouso tranquilo. As teorias da conspiração nos convidam a questionar, a investigar e a pensar criticamente sobre o mundo que nos cerca. Elas nos lembram que a realidade é frequentemente mais complexa do que a narrativa simples que nos é oferecida. Nem todas as teorias são verdadeiras, mas algumas contêm fragmentos de verdade que merecem nossa atenção cuidadosa e análise equilibrada. Deite-se e permita que essas ideias o envolvam suavemente, como um manto de curiosidade e reflexão. Nesta série, exploraremos as sombras da história e os mistérios contemporâneos que continuam intrigando pesquisadores, acadêmicos e curiosos de todo o mundo. Viajaremos através de eventos que desafiam explicações convencionais, examinaremos evidências que levantam perguntas perturbadoras e consideraremos perspectivas que expandem nossa compreensão sobre como o poder realmente funciona. Cada episódio foi cuidadosamente desenvolvido para ser ouvido em um estado de relaxamento profundo. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido, onde as linhas entre fato e ficção se tornam borradas, e as respostas que procuramos podem estar mais próximas do que imaginávamos. O que você está prestes a ouvir exigirá reflexão profunda, mente aberta e disposição para questionar tudo aquilo que foi ensinado como verdade. Não há pressa. Apenas deixe os pensamentos fluírem livremente enquanto você navega por esses mistérios envolvidos pela penumbra da noite. Bem-vindo a um mundo de mistérios, segredos e verdades ocultas. Um espaço onde você pode desacelerar, questionar e contemplar sem pressas. Um santuário para os curiosos que buscam entender as sombras que cercam nossa realidade. Bem-vindo às Vozes do Silêncio, sua companhia perfeita para as noites de insônia e reflexão. Feche os olhos. Respire profundamente. A jornada está prestes a começar. A Biblioteca de Alexandria era uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, fundada no século III a.C. e localizada em Alexandria, no Egito. Era conhecida por abrigar obras de muitos autores clássicos da Grécia Antiga e de outros povos. Sua destruição é um tema disputado entre historiadores. Segundo algumas fontes, ela teria sido destruída durante a invasão de Alexandre Magno em 331 a.C., enquanto outras referências sugerem que ocorreu no século III ou IV d.C. Acredita-se que com sua queda, muitos manuscritos e conhecimentos fossem perdidos para sempre. Uma teoria da conspiração afirma que a perda de conhecimento foi mais grave do que se imaginava. Alguns autores sustentam que informações sobre tecnologias perdidas, como veículos voadores ou máquinas milagrosas, foram deliberadamente destruídas ou escondidas para proteger o poder estabelecido. Essa teoria é baseada em documentos não confirmados e muitas vezes considerados apócrifos que surgiram em séculos posteriores. Outra versão dos fatos sugere que colecionadores privados puderam salvar manuscritos importantes, ocultando-os de maneira segura. Esses objetos poderiam ter sido preservados por indivíduos ricos ou intelectuais que acreditavam no valor do conhecimento. Ainda assim,
As explicações oficiais e os critérios céticos questionam essas versões. Historiadores e arqueólogos sustentam que a realidade histórica é mais complexa e não se adequaria à hipótese de uma conspiração global para esconder tais conhecimentos. Eles argumentam que as provas arqueológicas, embora limitadas, sugerem que a Biblioteca de Alexandria sofreu diversas perdas ao longo do tempo e não houve um grande esquema para ocultar os seus conteúdos. Enquanto isso, pesquisas continuam sendo realizadas em diversos campos, como engenharia, arqueologia e linguística, com o objetivo de recuperar parte da riqueza perdida. No entanto, a história definitiva das circunstâncias que levaram à destruição da Biblioteca de Alexandria permanece um enigma, ainda aberto para especulações e investigações. A conquista do Império Inca pelo espanhol Francisco Pizarro em 1532 marcou um dos capítulos mais sangrentos da história das Américas. A captura e subsequente execução de Atahualpa, o último imperador Inca, foram eventos decisivos que levaram ao colapso do Império Inca. Teorias conspiratórias sugerem que a busca pelo ouro Inca por parte dos espanhóis não foi apenas um movimento espontâneo de descobrimento e conquista. Há indícios de uma rede comercial clandestina, cujos financiadores poderiam estar ocultos atrás da fronteira do Império Espanhol no tempo. A hipótese destes registros cifrados sugere que a busca pelo ouro Inca pode ter sido parte de um plano maior e mais antigo. Isso implicaria em uma estratégia mais ampla, com o objetivo de consolidar poder econômico através da exploração do tesouro Inca. Ainda assim, estas teorias ainda precisam ser analisadas sob a luz dos documentos oficiais e pesquisas acadêmicas. O debate permanece aberto sobre os verdadeiros interesses que guiaram Pizarro e seus homens na conquista do Império Inca. Os Diários Perdidos de Jack the Ripper é um dos mais intrigantes enigmas da criminologia histórica. No outono de 1888, o Whitechapel em Londres foi abalado por uma série de assassinatos em série de mulheres prostitutas. Apenas 4 foram atribuídas ao que se tornaria conhecido como Jack the Ripper, mas a magnitude da violência e os padrões do assassino continuam a ser alvo de intensa especulação. Muitos historiadores e teóricos da conspiração questionam se Jack the Ripper era um indivíduo único ou uma operação mais ampla. Esta discussão não é apenas acadêmica, mas também envolve a natureza do crime organizado no século XIX. A hipótese dos Diários Perdidos sugere que os crimes foram planejados por grupos políticos e poderosos, possivelmente ligados ao establishment médico ou policial. As cartas assustadoras enviadas à imprensa pelo assassino foram um jogo de gato e rato com a justiça. Os padrões das mensagens não são diferentes das táticas modernas em redes sociais: distração, intimidação e confusão. Alguns analistas argumentam que esses padrões refletem a colaboração de múltiplos assassinos, cada um com seus próprios motivos políticos. A teoria sugere que as autoridades sabiam mais do que admitiram sobre os crimes, e isso foi escondido para proteger figuras poderosas. Os diários nunca encontrados são a chave perdida nesta narrativa macabra, mas também podem ser uma armadilha de fumaça e espelhos, projetando sombras sobre as verdadeiras intenções do assassino. Contra esta visão controversa está a análise criminológica tradicional. Segundo estas perspectivas, Jack the Ripper era um indivíduo com distúrbios psicológicos que agiu sozinho. A evidência forense e as técnicas modernas de perfilamento criminoso apoiam esta visão, embora não exclua a possibilidade de cooperação clandestina. Em conclusão, o assassinato de Whitechapel permanece um mistério, com teorias que se alimentam mutuamente. A história ainda pode ter mais revelações no futuro, mas até lá, os Diários Perdidos de Jack the Ripper continuarão a ser um misterioso caso não resolvido, um enigma que captura o espírito do crime e da justiça humanos. A expedição de Colombo é um marco histórico que marcou o início do período colonial europeu na América. No século XV, a Europa estava à procura de novas rotas comerciais e territórios para expansão, após o fechamento das rotas terrestres para a Ásia por parte dos muçulmanos. Cris Columbus, ou Colombo, em português, um explorador italiano contratado pelo rei João II de Portugal, foi incumbido de encontrar uma rota marítima para as Índias. Em 1492, após muitas tentativas e negociações com outros países europeus, suas expedições partiram da Espanha em direção ao oeste. A descoberta do Novo Mundo gerou diversas teorias de conspiração. Uma delas afirma que existiram antigos conhecimentos sobre a existência do continente americano e que esses conhecimentos foram escondidos ou manipulados por algumas elites europeias. Essa versão sugere que o objetivo real da expedição de Colombo era descobrir essas rotas secretas, ao invés de ser apenas uma viagem ao acaso.
Uma das evidências mencionadas são documentos em arquivos genoveses que teriam informações sobre cartógrafos anteriores a Colombo que possuíam mapas detalhados da América. Alguns defensores dessas teorias argumentam que esses mapas foram destruídos ou escondidos para proteger interesses econômicos e políticos. Já em termos de rotas marítimas, há indícios de conhecimento prévio sobre a existência de uma rota marítima até o Novo Mundo. Alguns povos nativos e civilizações antigas teriam conhecido essa rota, mas nunca a compartilharam com os europeus. Críticas historiográficas apontam para a falta de provas concretas dessas teorias e argumentam que elas se baseiam em especulações. Eles enfatizam o papel das expedições de Colombo no contexto histórico da época, ressaltando os avanços tecnológicos e políticos naquela época como motivadores principais das viagens. Apesar desses debates, a expedição de Colombo permanece como um momento crucial do século XV e o início do processo de globalização. Maria Antonieta, nascida arquiduquesa da Áustria, se casou com Luís XVI e tornou-se rainha da França em 1774. Durante a Revolução Francesa, sua vida foi marcada por uma série de eventos que geraram teorias de conspirações políticas secretas. As primeiras suspeitas sobre a sua possível participação em conspirações surgiram durante o período conhecido como o Antigo Regime. Maria Antonieta era acusada de influenciar negativamente seu marido, o rei Luís XVI. Alguns historiadores especulam que ela teria tentado fortalecer a posição dos Habsburgo na Europa através da diplomacia matrimonial e do poder real francês. Entretanto, as provas mais controversas surgiram durante os anos revolucionários. Cartas interceptadas e supostamente escritas por Maria Antonieta sugerem que ela possuía aliados secretos, o que teria fortalecido sua posição na corte e influenciado decisões políticas. Essas cartas ainda são objeto de debate entre os acadêmicos, pois alguns questionam a autenticidade delas. Outra teoria sugere a existência de uma rede de intriga palaciana no qual Maria Antonieta teria sido uma figura central. Defensores dessa tese citam depoimentos de cortesãos e diplomatas que descreveram o envolvimento da rainha em manobras políticas ocultas. Por outro lado, os registros históricos oficiais apresentam uma visão diferente sobre a participação de Maria Antonieta nas conspirações. Eles apontam para uma rainha preocupada principalmente com as questões da corte e do seu papel como esposa do rei, afastando-a das decisões políticas mais importantes. As teorias da conspiração em torno de Maria Antonieta continuam sendo um tema de debates no meio acadêmico. Apesar disso, é importante considerar que a história é geralmente construída por diversas fontes e interpretações, cada uma com sua própria validade e limitações. No século XVII, durante o reinado do Rei Sol, Luís XIV da França, houve um intenso interesse na busca pela transmutação de metais em ouro e prata. Este objetivo mágico foi perseguido por alquimistas que recebiam patrocínio real. Muito se especula sobre laboratórios secretos existentes em Versalhes. Registros históricos revelam a existência de alquimistas patrocinados pela coroa francesa, que tinham acesso a recursos consideráveis para realizar seus experimentos misteriosos. Eles trabalhavam em locais privados e seu trabalho era visto com um olhar favorável pelo poder central. As teorias sobre laboratórios secretos de alquimia em Versalhes influenciaram significativamente o pensamento científico da época, gerando uma série de especulações que permanecem até os dias atuais. As investigações sobre teorias da conspiração giram atualmente em torno de histórias perdidas e arquivos desconhecidos. Em um episódio especialmente intrigante, exploramos os rumores persistentes de que o imperador Napoleão Bonaparte não era apenas um homem de estado brilhante, mas também alguém que recebeu influência e orientação de uma das mais antigas e secretas organizações do mundo, a Sociedade dos Illuminati. As guerras napoleônicas foram épocas tumultuosas e decisivas na história da Europa. Durante esse período, Napoleão Bonaparte emergiu como um líder militar singular e estrategista brilhante. Entretanto, alguns historiadores e pesquisadores alternativos defendem teorias de conspiração que sugeririam influências ocultas por detrás do poderio militar francês. Em particular, há rumores persistentes sobre o envolvimento de Napoleão com a Sociedade dos Illuminati, uma ordem secreta fundada no início do século XVIII na Baviera. Segundo algumas versões da teoria, os membros desta misteriosa sociedade teriam influenciado decisivamente as estratégias militares e políticas de Napoleão. Há até relatos que apontam para documentos de inteligência austríaca que, supostamente, referem-se a ligas secretas com Napoleão. Esses defensores da teoria citam uma variedade de evidências, incluindo mensagens cifradas e documentos históricos interpretados como indícios do envolvimento dos Illuminati.
Alguns argumentariam que as decisões estratégicas de Napoleão foram influenciadas por conselhos vindo dessas organizações secretas, especialmente em contextos críticos das guerras napoleônicas. No entanto, essas teorias não são aceitas sem objeção. Muitas análises militares ortodoxas se concentraram em fatores tradicionais de vitória como liderança carismática, treinamento e equipamentos avançados do exército francês, assim como conhecimento detalhado dos territórios e estratégias locais. As visões conspiratórias geralmente não são parte do mainstream da história militar ou política. Muitas vezes são rejeitadas por historiadores e analistas que preferem explicar a ascensão de Napoleão baseando-se em análises mais convencionais, como as suas habilidades militares, seu conhecimento da arte da guerra e sua capacidade para motivar os seus soldados. Apesar dos rumores persistentes sobre ligação entre Napoleão e os Illuminati, o consenso acadêmico sustenta uma visão mais pragmática sobre a história. As guerras napoleônicas são vistas como resultado de complexos fatores políticos, militares e sociais, com influências ocultas sendo consideradas um tema de ficção ou especulação, mas não parte do corpo principal da análise histórica. A conspiração de Guy Fawkes é um dos eventos históricos mais famosos e controversos do século XVII no Reino Unido. Em 1605, um grupo de conspiradores católicos planejou explodir a Casa dos Lordes durante o início do parlamento, visando matar o rei Jaime I e substituí-lo por um governante que apoiaria a religião católica. O plano era impedir a execução da Lei de Expurgo, que perseguiu os católicos na Inglaterra. Apesar de Guy Fawkes ser o principal conspirador descoberto com a carga explosiva de 36 barris de pólvora escondida no porão da Casa dos Lordes, existem teorias que sugerem a existência de financiadores poderosos além do grupo conhecido. Há rumores e registros vaticanos que indicam influências mais profundas e envolvimento de figuras mais altas na Igreja Católica Romana. A motivação política subterrânea desta conspiração também é um ponto de debates históricos. Alguns historiadores especulam que a conspiração de Guy Fawkes pode ter sido apenas uma das muitas tentativas para alterar o equilíbrio de poder no Reino Unido, com fins mais amplos e complexos, envolvendo interesses econômicos e geopolíticos. Existem também perspectivas historiográficas alternativas que questionam os registros oficiais. Alguns pesquisadores acreditam que as evidências apresentadas podem não ser suficientemente robustas para confirmar ou negar completamente as teorias de influência externa mais poderosa nesta conspiração. Ainda assim, o caso da conspiração de Guy Fawkes continua como um dos episódios mais intrigantes e debatidos sobre a história inglesa. Joana d'Arc foi uma herói militar e santa católica francesa que se destacou durante a Guerra dos 100 Anos. Ela nasceu em 1412 em Domremy, França, e morreu como mártir em 1431 na cidade de Rouen. A história da sua vida é marcada por episódios em que ela afirmava ouvir vozes divinas, o que a guiou no seu papel de líder militar durante aquele conflito. A lenda tradicional afirma que Joana d'Arc ouvia as vozes dos santos Miguel, Gabriel e Rafael. Elas lhe davam conselhos espirituais e direções para sua conduta e estratégias militares. Esta interpretação é o ponto central da visão ortodoxa do seu caráter religioso. No entanto, alguns acadêmicos modernos têm apresentado hipóteses alternativas que questionam essa narrativa tradicional. Eles sugerem que as vozes que Joana d'Arc afirmava ouvir podem ter sido causadas por drogas alucinógenas ou até mesmo por algum tipo de manipulação política e religiosa. A hipótese da ingestão de substâncias psicotrópicas se baseia em evidências circunstanciais, como a proximidade de Joana d'Arc com territórios controlados pelo Império Otomano no leste europeu, onde as plantas psicoativas eram usadas em cerimônias religiosas. Alguns autores também citam a prática de ingestão de ervas e raízes nas tradições populares da Idade Média. Outra linha de pensamento sugere que Joana d'Arc pode ter sido um caso de condicionamento psicológico, com componentes políticos e religiosos. A hipótese é de que os conselhos que ela afirmava receber dos santos poderiam ser fruto da influência de mentores com interesses específicos, que a guiavam para alcançar seus próprios fins. Todavia, essas teorias alternativas não encontraram unanimidade entre os especialistas e ainda são minoritárias. A visão tradicional de Joana d'Arc como santa, heroína e mártir continua a ser a interpretação mais difundida e aceita por grande parte da comunidade acadêmica, religiosa e popular. A discussão sobre as vozes de Joana d'Arc continua a ser um assunto polêmico, com pesquisas que se estendem desde o campo das ciências sociais até o de histórias da medicina. Ela abre um leque para o entendimento tanto das vivências pessoais do século XV quanto das complexidades dos processos psicológicos humanos.
Ainda hoje, a história de Joana d'Arc e as vozes que ela ouvia continuam sendo um tema de reflexão na historiografia e nas ciências sociais. Ela é um exemplo clássico do cruzamento entre religião, política e psicologia individual, sempre provocando debate acerca da linha divisória entre a inspiração divina e o condicionamento humano. Os Cavaleiros Templários foram fundados no século XII como uma ordem militar cristã que tinha como missão proteger os peregrinos em Terra Santa e preservar os locais santos da região. Apesar de sua existência ter se encerrado oficialmente em 1312, a ordem permanece um dos mais intrigantes e mitificados grupos históricos. A queda dos Templários é outro ponto controverso no qual surgem teorias de conspiração. Em 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão em massa dos cavaleiros franceses acusando-os de heregia e idólatra adoração do diabo. Ainda hoje, acredita-se que os templários possuíam conhecimentos secretos, como a arquitetura espacial, maçônica, ou mesmo o Santo Graal. A teoria mais famosa sugere que vários documentos importantes, incluindo as regras e registros da ordem, foram destruídos deliberadamente pelos próprios templários para preservar seus segredos. Documentos como a Bíblia do Rei ou o Dossiê de Chinon, apesar de terem sobrevivido séculos, permanecem carregados de mistério. A ordem possuía uma rede de poder e influência que operavam nas sombras. Foi amplamente discutida a existência de tesouros escondidos e o controle sobre informações secretas. Alguns historiadores apontam para registros fragmentados que sugerem que os templários mantiveram contatos com diferentes grupos, inclusive muçulmanos, e possuíam conhecimento técnico avançado para a época. Ainda hoje, a história dos templários continua sendo um fascinante ponto de convergência entre o misterioso passado medieval e as teorias mais ousadas da conspiração. Armand Jean Duplessis, mais conhecido como Cardeal Richelieu, morreu em 1642. Desde então, vários rumores e teorias da conspiração surgiram sobre a circunstância de sua morte. Ele era um dos políticos mais poderosos da França no século XVII, tendo servido como primeiro-ministro durante os reinados de Luís XIII e Ana da Áustria. As teorias sobre a morte do cardeal geralmente se baseiam em rumores de que ela não foi causada apenas por doenças naturais. Alguns apontam para registros privativos do médico de Richelieu, o Dr. de La Barre, que teriam inconsistências e alimentariam especulações de envenenamento. Richelieu morreu em 4 de dezembro de 1642, durante uma crise aguda de apendicite. Entretanto, evidências médicas da época e relatos tanto de seguidores quanto de oponentes não conseguiram esclarecer totalmente a questão, alimentando a teoria do envenenamento. Defensores dessas hipóteses argumentam que as circunstâncias da morte do cardeal aconteceram em um momento em que seus rivais políticos poderiam ter se beneficiado com sua saída e apontam para inconsistências nos registros médicos de La Barre, como medicações inexplicavelmente ausentes. Por outro lado, críticos destas teorias afirmam que não há evidência conclusiva para sustentar tais alegações. Eles também destacam a escassez de documentos contemporâneos e a necessidade de abordar as práticas médicas da época em suas próprios termos. A análise das circunstâncias da morte do cardeal Richelieu, assim como outras figuras históricas, continua sendo um campo fértil para pesquisas e especulações. Os inventos de Leonardo da Vinci, um dos mais renomados artistas e cientistas do Renascimento italiano, permanecem até os dias de hoje como objetos de admiração e especulação. Sua ampla gama de descobertas abrangeu anatomia, engenharia militar, ótica e vários outros campos da ciência e tecnologia. Leonardo não somente é conhecido por seus famosos quadros, mas também pelas inúmeras anotações e desenhos técnicos que demonstram seu conhecimento profundo em uma variedade de assuntos. O interesse no trabalho de Da Vinci se intensificou após a descoberta de seus cadernos secretos no século XX, que continham numerosos desenhos de máquinas complexas, inclusive relógios. Estes relógios são especialmente intrigantes, pois apresentam características técnicas que não seriam possíveis serem desenvolvidas antes do século XVIII. Alguns historiadores acreditam que Da Vinci teria tido acesso a arquivos perdidos de conhecimento antigo e avançado, talvez herdando o trabalho dos antigos gregos ou outras civilizações antigas. Os desenhos apresentam mecanismos intricados, inclusive um relógio com uma estrutura que parece ser uma versão prévia do sistema de pontuação moderno. Esta descoberta suscitou a especulação de que Leonardo teve acesso a conhecimentos tecnológicos superiores aos disponíveis para seu tempo, ou até mesmo informações perdidas da antiguidade. Contudo, estas hipóteses ainda estão longe de serem comprovadas e há muitas críticas às interpretações.
Muitos especialistas sustentam que o próprio Leonardo foi um gênio autodidata capaz de criar tais conceitos sem qualquer necessidade de acesso a arquivos perdidos, apenas a partir do conhecimento disponível durante seu tempo. Em conclusão, os relógios de Da Vinci permanecem como um mistério intrigante no legado deste prodigioso homem. Enquanto alguns veem neles a prova de uma visão pré-moderna de engenharia complexa, outros continuam a defender que estas ideias foram simplesmente inovadoras para a época e não precisaram de influências fora do comum. Na França do século XV, Gilles de Rais é uma das figuras mais sombrias da história. Após a Guerra dos 100 Anos, ele se envolveu em diversos rumores que ainda hoje continuam a ser especulados. A princípio conhecido como um nobre generoso e militarmente habilidoso, sua imagem mudou drasticamente quando acusado de participação em crimes extremos. A história sugere que Gilles de Rais se envolveu em assassinatos, sacrifícios humanos e ocultismo. As primeiras evidências de tais atividades vieram de testemunhas oculares, incluindo servidores, e foram confirmadas por documentos judiciais do tempo. A teoria mais popular é que Gilles era um bode expiatório, uma peça no tabuleiro mais amplo de sociedades secretas, envolvidas em práticas ocultistas proibidas. Uma das teses defende que os sacrifícios realizados por Gilles foram parte de rituais mágicos. Os autores destas ações teriam buscado poder e conhecimento através de cerimônias que hoje seriam consideradas terríveis. Há relatos de crianças sendo levadas ao castelo de Rais, nunca mais retornando a seus lares. Críticos do ponto de vista de Gilles apontam para as práticas ocultistas da época, sugerindo que tais atividades eram comuns entre a nobreza e o clero. Alguns acadêmicos argumentam que os crimes de Rais podem ter sido parte de uma conspiração maior, envolvendo figuras poderosas e influentes. Evidências apresentadas incluem armas rituais encontradas no local dos eventos, e relatos de pessoas desaparecidas em épocas específicas. Alguns especialistas acreditam que Gilles pode ter sido apenas um peão numa partida mais ampla, envolvendo poderes ocultos e secretivos. Comparando as práticas de Rais com os conhecimentos criminológicos contemporâneos, alguns analistas argumentam que essas atividades eram resultado de uma psique perturbada e não de influências ocultas. Ainda assim, a aura de mistério em torno das acusações contra Gilles de Rais continua até os dias atuais, tornando um caso intrigante para estudiosos e pesquisadores. Durante a dinastia Qin na China, o imperador e outros nobres foram notórios por financiar pesquisas sobre imortalidade, especificamente em alquimia. Defensores de teorias da conspiração apontam para os esqueletos mumificados que foram descobertos em tumbas com altos níveis de chumbo, um veneno conhecido e usado nos experimentos alquímicos. Esses defensores argumentam que essas mortes podem ter sido causadas pelo próprio financiamento dos experimentos alquímicos. Niccolò Paganini foi um violinista e compositor italiano do século XIX, conhecido por suas habilidades técnicas excepcionais e seu repertório que abrangia desde música clássica até peças de gênero popular. As teorias alternativas sobre as habilidades musicais extraordinárias de Paganini envolvem especulações sobre a possibilidade de ele ter feito acordos com entidades sobrenaturais. Essas teorias sugerem que suas performances eram, de fato, mediúnico-assistidas e que seu talento musical era uma manifestação de forças ocultas. Alguns defendem a ideia de que Paganini teria sido um manipulador psicológico hábil, capaz de criar ilusões nas mentes de seus ouvintes. Esse ponto de vista sugere que sua reputação foi construída não apenas pela técnica musical superior, mas também por habilidades de manipulação social e psicológica. Por outro lado, explicações musicológicas convencionais enfatizam o rigoroso treinamento formal e a inovação técnica de Paganini. Seu legado no violinismo e na composição musical é amplamente reconhecido e seu impacto permanece até os dias atuais. Apesar do fascínio das teorias da conspiração, não há evidências concretas que corroboram as especulações sobre pactos sobrenaturais ou manipulação psicológica por parte de Paganini. As interpretações alternativas são geralmente baseadas em análises semicríticas ou anedóticas das performances do músico e não foram cientificamente validadas. A discussão em torno da vida e habilidades de Niccolò Paganini continua, refletindo o fascínio humano com o desconhecido e as fronteiras do possível. A Companhia de Jesus foi fundada em 1540 pelo Papa Paulo III como uma ordem religiosa católica dedicada à conversão dos infiéis e ao combate às heresias. Desde o início, a ordem ganhou influência significativa e poder, especialmente durante o período da Contra-Reforma, quando os jesuítas se tornaram aliados importantes na luta contra o protestantismo. Ainda assim, algumas teorias da conspiração afirmam que os jesuítas possuiriam conhecimentos ocultos, preservados em arquivos perdidos ou secretamente escondidos.
Essas teorias costumam se basear em rumores e hipóteses, sem provas concretas, mas alguns argumentos apontam para registros cifrados de operações de inteligência religiosa e atividades ocultas da ordem. Alguns defensores dessas teorias alegam que existiram documentos secretos contendo informações estratégicas e políticas que nunca foram divulgadas ao público. Há também especulações sobre redes globais de espionagem e influência jesuítica, com base em relatos históricos fragmentados em alguns eventos documentados, mas cuja real importância é questionada. Por outro lado, existem diversas críticas a essas teorias da conspiração. Públicos oficiais e historiadores profissionais negam a existência desses arquivos perdidos, afirmando que todos os documentos relevantes já foram estudados e que não há provas de atividades ocultas ou poderes ocultos da ordem. Ainda assim, o fascínio popular por essas teorias persiste, levando algumas pessoas a continuar pesquisando em busca de evidências que confirmariam os rumores sobre a suposta influência e poder oculto dos jesuítas. A conspiração de Valois é um tema que remonta ao século XV na França, durante a Guerra dos 100 Anos. No contexto histórico, o país estava em pleno conflito com a Inglaterra e várias dinastias reais competiam pelo poder. Entre essas famílias destacavam-se os Valois e os Armagnacs. A teoria da conspiração sugere que, durante esse período, existiu uma rede de espionagem primitiva, composta por agentes secretos das famílias reais francesas, que trocavam informações e se aliavam em benefício próprio, desrespeitando os interesses do país. Documentos redescobertos recentemente apontaram para a existência de correspondências sigilosas entre essas partes, sugerindo o uso de estratégias ocultas no conflito. Defensores desta teoria argumentam que as narrativas oficiais da história escondem uma realidade mais complexa e sinistra, onde traições e alianças secretas estavam por trás dos acontecimentos. Referem-se a documentos perdidos ou redescobertos para apoiar suas teses, afirmando que as dinastias reais francesas utilizavam de todas as artimanhas possíveis para manter seu poder e influência. Ao contrário desta visão, os historiadores oficiais costumam enfatizar a natureza política e diplomática dos conflitos do século XV na França. Eles argumentam que os documentos mencionados por defensores da conspiração precisam ser entendidos no contexto de sua época, lembrando que as estratégias secretas eram parte integrante da diplomacia e da guerra durante o período medieval. Em conclusão, a conspiração de Valois é uma teoria da conspiração que se baseia em documentos redescobertos e sugere um subtexto mais sombrio na história francesa do século XV. Defensores argumentam que as narrativas oficiais escondem alianças secretas e traições, enquanto historiadores oficiais defendem uma interpretação mais política e diplomática dos eventos. A teoria da conspiração, conhecida como os Sábios de Sião, remonta a um documento chamado Protocolos dos Sábios de Sião, que supostamente expõe planos secretos para o domínio judaico sobre os povos do mundo. Entretanto, este documento é hoje amplamente considerado como uma falsificação, tendo sido originalmente elaborado em russo por agentes da polícia secreta russa em 1903. As origens reais deste documento são tema de debate e existem teorias alternativas sobre a sua criação. Alguns historiadores sugeriram que os protocolos podem ter sido uma paródia do livreto Dia de Leis, The Law of Liberty, escrito pela socialista judaica russa Vera Figner em 1882. Outras hipóteses apontam para a influência política dos círculos conservadores e monarquistas russos, que tinham o interesse de atribuir às comunidades judaicas a culpa por todos os males da sociedade. O documento foi rapidamente traduzido para outros idiomas e tornou-se um best-seller literário na Europa e nos Estados Unidos no início do século XX. Suas ideias influenciaram movimentos antissemitas em toda a Europa, tendo sido usada como prova de uma conspiração judaica pelo bolchevismo e outros males sociais. Críticas historiográficas apontam para evidências que sugerem o documento é um produto da imaginação governamental russa e não tem nenhuma base factual, sendo apenas um relato fabricado com intenções anti-judaicas. Estudos contemporâneos enfatizam a importância de entender os contextos em que foram criadas essas histórias e como elas se tornaram instrumentos nas mãos dos poderosos para controlar a opinião pública. Este documento é hoje um caso emblemático da propaganda de ódio e do poder das teorias da conspiração, servindo também como alerta sobre o perigo de aceitar informações sem análise crítica. No ano de 64 d.C., a cidade de Roma foi atingida por um devastador incêndio que durou 9 dias e causou consideráveis danos. O imperador Nero, que estava no poder na época, é frequentemente acusado de ordenar um incêndio para construir seu palácio. No entanto, a história oficial defende que Nero trabalhou ativamente para apoiar os esforços de combate ao fogo e para providenciar refugiados.
Algumas teorias alternativas sugerem que Nero era um criminoso lunático e que o incêndio teria sido resultado de sua própria loucura. Outras versões sustentam a existência de uma conspiração, onde grupos poderosos buscam culpar os cristãos como forma de consolidar seu próprio poder. Relatos históricos contemporâneos citados por alguns defensores destas teorias afirmam que Nero teria buscado um culpado fácil e visível para aplacar a população, com o intuito de evitar revoltas. Estes relatos sugerem que houve uma manipulação política da narrativa, onde os cristãos foram acusados sem provas concretas. Entretanto, análises históricas modernas desse período argumentam que é improvável que um imperador tão habilidoso quanto Nero teria cometido tal erro e arriscado seu próprio poder. Eles sustentam que as fontes primárias do século XIX precisaram ser interpretadas com cuidado, pois não são isentas de influências posteriores. Essencialmente, o incêndio de Roma em 64 d.C. permanece um mistério histórico com diversas interpretações e teorias sobre o que realmente aconteceu. A questão do culpado e a motivação exata continuam sendo debates ativos entre historiadores e estudiosos. A vida pública da princesa Diana, esposa do príncipe Charles e mãe das princesas William e Harry, foi marcada por seu engajamento em várias causas caritativas durante a década de 1980 e 1990. Seu perfil público se consolidou como um símbolo de humanismo, tendo recebido vários prêmios por sua atividade filantrópica. As teorias conspiratórias que envolvem seu falecimento em agosto de 1997, no acidente de carro ocorrido na Ponte Aldeburgh em Paris, sustentam que o evento não foi um acidente isolado, mas sim parte de uma conspiração mais ampla. Entre os argumentos defendidos por aqueles que acreditam nessa teoria, há referências a documentos não confirmados e relatos que apontariam para uma suposta participação de agências de inteligência em operações secretas. As possíveis razões políticas e pessoais aventadas pelos defensores dessas teses incluem a especulação sobre o envolvimento de Diana com figuras públicas e privadas, incluindo membros do establishment britânico. Alguns sustentam que sua morte teria sido um golpe contra seu ativismo público e privado, o qual ameaçaria interesses poderosos. As investigações oficiais conduzidas pelo Tribunal de Justiça da França e pelo Coroner's Court do Reino Unido apontaram para o acidente como a causa do falecimento da princesa. No entanto, os documentos e evidências apresentados foram questionadas por aqueles que sustentam teorias alternativas. Ainda que a versão oficial tenha sido amplamente aceita pela comunidade geral, persistem discussões no âmbito da investigação de conspirações em torno das circunstâncias da morte da princesa Diana, refletindo uma parcela significativa de crença pública na existência de mais detalhes ocultos. A Guerra Fria foi um período de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética que se estendeu entre 1947 e 1991. Durante este conflito, o governo dos Estados Unidos financiou vários programas secretos para pesquisa e experimentação, sobretudo no campo da ciência comportamental. O mais notório desses programas é certamente o Cultra, iniciado na década de 1950 pelo Departamento de Defesa americano. Os defensores das teorias da conspiração alegam que esse programa nunca foi desativado em 1973, ano oficial do seu término. Vazamentos de documentos e registros governamentais sugeririam que o Cultra mudou seu nome ou se dividiu em diferentes partes mais sutis, continuando suas atividades sem ser descoberto. Dentre as técnicas de controle mental alegadamente ainda em uso, os defensores desta teoria citam hipnose, drogas psicodélicas e sons específicos, todos supostamente utilizados para manipular ou alterar o comportamento das pessoas. Essas afirmações são baseadas em documentos desclassificados do governo dos Estados Unidos que, segundo os defensores, revelariam esses métodos. No entanto, pesquisadores céticos e analistas oficiais negam estas acusações, argumentando que tais técnicas foram abandonadas e que as evidências são frágeis ou mal interpretadas. Eles alegam que os documentos desclassificados não fornecem prova suficiente da continuação desses experimentos e que a ciência comportamental se desenvolveu em direções muito diferentes desde a Guerra Fria. Ainda assim, essas teorias continuam sendo debatidas em grupos de ativistas e pesquisadores independentes, levantando questões sobre segredo estatal e transparência governamental. A indústria farmacêutica global opera com modelos de negócios complexos e interesses financeiros diversos. Diversas teorias da conspiração sugerem que a manutenção deliberada de doenças garante fluxo de receitas para as empresas. A maioria dessas teorias se baseia na suposição de que certos medicamentos seriam sintomáticos ao invés de curativos, incentivando o próprio ciclo de tratamento e doença.
Alguns defensores desta perspectiva apontam para a comercialização de drogas com propósitos questionáveis e sugerem que essas práticas podem prolongar a dependência do paciente dos produtos farmacêuticos. Alegam também que há incentivos financeiros, nas estruturas econômicas da medicina moderna, que favorecem o tratamento contínuo em detrimento de soluções definitivas. Entretanto, críticos destas teorias citam a falta de evidências científicas confiáveis e ressaltam que as empresas farmacêuticas têm incentivos claros para desenvolver medicamentos eficazes, uma vez que isto fortalece suas posições no mercado. Alegam ainda que há um sistema de fiscalização estrito, o que garantiria a liberação de drogas apenas comprovadamente seguras e efetivas. A discussão sobre os motivos das práticas farmacêuticas, bem como seu impacto nos modelos econômicos da saúde, é uma complexa arena onde interesses comerciais, saúde pública e as expectativas dos pacientes se encontram em constante interação. A engenharia climática silenciosa é uma teoria da conspiração que sugere a existência de um controle oculto do clima global por parte de governos, corporações ou outros poderosos interesses. Ela geralmente envolve acusações de modificações intencionais no clima para benefício econômico ou militar. A preocupação com as mudanças climáticas é um tema que ultrapassa a teoria da conspiração, pois há amplamente reconhecida evidência científica de que o aumento das emissões de gases de efeito estufa humanos está alterando o clima. A geoengenharia é um campo de pesquisa que investiga técnicas para mitigar esses efeitos, muitas vezes invocadas em discursos sobre a engenharia climática silenciosa. Ainda assim, algumas versões dessa teoria argumentam que programas secretos de pulverização atmosférica foram executados há décadas, com o intuito de controlar o clima. As acusações variam desde a adição deliberada de substâncias para refrear ou intensificar efeitos climáticos, até a manipulação direta do tempo, por exemplo, provocando chuvas ou evitando temporais. Outras vertentes dessa teoria apontam para possíveis intervenções em colheitas e preços agrícolas, supostamente controladas para beneficiar certos grupos econômicos. Tais acusações frequentemente se baseiam em interpretações duvidosas de dados sobre colheitas históricas ou na leitura conspiratória de eventos climáticos específicos. Em termos de pesquisa científica, há projetos legítimos que exploram a geoengenharia, como o de injeção de dióxido de carbono em cavernas para remover CO2 da atmosfera ou a reflexão de radiação solar por meio de partículas dispersas na estratosfera. No entanto, estes são geralmente monitorados e discutidos publicamente, diferentemente do que é sugerido pelas teorias da conspiração sobre engenharia climática secreta. As explicações oficiais para os métodos de geoengenharia citam a necessidade de testes rigorosos e controle público para avaliar possíveis impactos ambientais e humanos, bem como o interesse em evitar acusações infundadas de intervenção oculta no clima. Críticos céticos afirmam que tais explicações são uma desculpa para a falta de transparência e para o fato de que muitas das técnicas propostas não funcionariam como pretendido, ou teriam consequências deletérias. Em resumo, a teoria da conspiração sobre a engenharia climática silenciosa continua sendo um tema controverso. Enquanto os perigos reais das mudanças climáticas são amplamente reconhecidos e discutidos, a questão de se governos ou outros grupos poderosos estão secretamente intervindo no clima é uma área de controvérsia que requer evidências mais fortes para ser considerada séria por cientistas e pesquisadores. A história dos sistemas monetários é um assunto complexo e misterioso. Desde os tempos antigos até o presente, vários sistemas foram criados para regular a troca de bens e serviços. Com o tempo, esses sistemas evoluíram, e nos anos 1920, surgiram bancos centrais como o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos ou o Banco Central do Brasil. No entanto, algumas pessoas suspeitam que esses bancos podem não ser tão inocentes quanto parecem. A teoria da economia fictícia, não sustentada por transações do mundo real, afirma que muitas transações financeiras ocorrem em uma espécie de vazio, sem corresponder a bens e serviços reais. Alguns críticos heterodoxos também acreditam que a concentração de riqueza fora de registros públicos é um mecanismo invisível de controle econômico global controlado por poucas mãos. Eles argumentam que esse poder oculto é usado para vários propósitos, incluindo manipular os preços de bens e serviços a seu favor. As evidências para isso são escassas, e explicações oficiais frequentemente negam essas acusações. No entanto, o debate continua. A teoria de conspiração sobre agências governamentais secretas envolve a suposta existência de organizações encobertas operando dentro das estruturas oficiais de inteligência nacional e internacional, além de atividades que não constam de registros públicos.
Defensores dessa teoria argumentam que algumas dessas agências atuariam fora do controle público ou orçamentário, com fundos desconhecidos e operações secretas. Alega-se a existência de instalações governamentais não registradas em mapas oficiais, além de pessoal fantasma, funcionários que não possuem registros públicos e operam em total sigilo. Alguns documentos ou declarações isoladas, muitas vezes citados pelos defensores dessa teoria, seriam evidências desse tipo de atividade. Entretanto, críticos apontam para a falta de provas confiáveis dessas supostas atividades encobertas e explicam que a maioria das operações de inteligência são necessariamente secretas por motivos de segurança nacional. A existência de instalações não registradas pode ser justificada pelo mesmo propósito, assim como o uso de pessoal fantasma para atividades delicadas. A análise dessas teorias geralmente considera a complexidade das redes de poder e inteligência, bem como a necessidade de sigilo em muitos setores da política internacional. Sem evidências definitivas, os defensores e críticos desse tipo de teoria permanecem em posição de debate contínuo. A cidade de Roswell, no Novo México, é conhecida por uma das histórias de avistamentos de OVNIs mais famosas e discutidas em toda a história. Em 1947, rumores disseminaram que um objeto voador não identificado, OVNI, havia sido encontrado perto da cidade, dando início a vários debates sobre extraterrestres e tecnologia alienígena. Muitos defensores das teorias da conspiração acreditam que os Estados Unidos têm bases secretas que contêm objetos de origem extraterrestre. Estes argumentam que tais bases seriam locais onde o governo teria acesso à engenharia reversa, ou seja, à análise e imitação das tecnologias alienígenas. Alguns depoimentos de militares foram apresentados como evidências da existência dessas tecnologias. Segundo esses relatos, alguns objetos recuperados seriam de construção não humana e possuiriam características estranhas que não poderiam ser explicadas pelas ciências conhecidas. As explicações oficiais sobre Roswell e outros incidentes ufológicos sustentam que os objetos foram meros balões meteorológicos, confundidos com OVNIs. Entretanto, essa versão é muitas vezes contestada por aqueles que defendem a existência de conspirações governamentais. A teoria da presença alienígena em bases militares, além de Roswell, também tem sido associada a outros incidentes ufológicos no mundo todo, todos eles sem provas conclusivas, mas cada um alimentando o debate sobre segredos governamentais e tecnologias não divulgadas. A manipulação da indústria alimentar é um tema que tem sido alvo de muita atenção e controvérsia em todo o mundo. A produção industrial de alimentos, que inclui a utilização de aditivos químicos para estender a validade dos produtos, tem sido questionada por alguns acadêmicos e ativistas que suspeitam que esses ingredientes possam ter efeitos prejudiciais à saúde. Uma das principais preocupações surge em torno dos herbicidas usados na produção de alimentos. Essas substâncias, frequentemente aplicadas para controlar ervas daninhas em lavouras, podem eventualmente se encontrar nas mercadorias que chegam às mesas dos consumidores. Alguns pesquisadores têm sugerido que esses compostos possuem efeitos prejudiciais sobre o sistema reprodutivo humano, embora estudos definitivos ainda não tenham sido concluídos. A teoria da conspiração envolvendo a indústria alimentar sugere deliberadamente a utilização dessas substâncias em uma escala industrial para fins de controle populacional. Os argumentos apontam para o uso sistemático de aditivos potencialmente danosos, visando causar efeitos indesejáveis na saúde das populações para reduzir a taxa de crescimento demográfico. No entanto, esta hipótese não é amplamente aceita pela comunidade científica, que geralmente considera tais aditivos como ferramentas necessárias para uma agricultura eficiente e produtiva. Críticos da indústria alimentar apontam para o aumento de doenças crônicas na população contemporânea, especialmente aqueles relacionadas ao sistema reprodutivo, como infertilidade e distúrbios dos hormônios. Eles citam estudos independentes que sugerem uma possível ligação entre certos aditivos alimentares e problemas de saúde, embora essas conclusões não tenham sido consolidadas por evidências conclusivas. As defesas oficiais da indústria argumentam que os níveis de aditivos presentes nos alimentos estão dentro dos limites considerados seguros pelas agências regulatórias de saúde do mundo inteiro. Eles ressaltam a existência de um grande corpo de pesquisa científica que não tem encontrado uma associação direta entre esses compostos e problemas de saúde em humanos. Ainda assim, o debate continua vivo, com muitas pessoas se perguntando sobre os riscos reais associados ao consumo de alimentos processados e a segurança dos aditivos químicos empregados. Esse tema complexo requer análises profundas e pesquisas adicionais para que possamos chegar a conclusões mais claras sobre as implicações da indústria alimentar em nossa saúde coletiva.
A proliferação de satélites em órbita terrestre é um fenômeno que tem chamado a atenção nos últimos anos. A tecnologia espacial avançou a ponto de permitir que diversos governos e empresas lancem satélites para fins de vigilância, comunicação e outros usos. Entretanto, há teorias de conspiração que sugerem que este aumento na capacidade de vigilância espacial pode ser parte de um esforço global de monitoramento da população. Uma dessas teorias afirma que governos e organizações não governamentais secretas estão utilizando satélites para manter um olho atento em cada pessoa, em tempo real. Esses defensores argumentam que os objetivos seriam variados, desde controle social e prevenção de crime até coleta de informações pessoais para fins comerciais ou políticos. Defensores dessa teoria apontam para o crescimento do número de satélites governamentais e privados não divulgados em órbita terrestre. Eles citam possíveis evidências, como documentos desclassificados ou relatórios técnicos que sugerem capacidades de vigilância mais avançadas do que as divulgadas publicamente. Entretanto, existem também perspectivas céticas sobre esta questão. Críticos apontam para a falta de provas concretas e argumentam que os benefícios da privacidade zero seriam pouco prováveis, dada a complexidade de coordenar um esforço de vigilância global sem falhas. A discussão acerca dos satélites de vigilância e a privacidade no século XXI é uma arena rica em debates e análises. Acompanhar as evoluções tecnológicas e políticas que moldam o uso desses satélites é crucial para entender os impactos da era espacial na sociedade moderna. A concentração da propriedade de mídia global é um assunto que suscita muitas teorias e análises. Em meados do século XX, a mídia foi dominada por uma pequena elite de proprietários, os quais controlavam jornais, revistas, rádios e canais de televisão. Uma das teorias mais comumente discutidas envolve o controle narrativo centralizado. Esta teoria sugere que alguns poucos indivíduos ou organizações possuem o poder de moldar a narrativa global e influenciar a opinião pública. Defensores desta visão argumentam que uma pequena fatia da riqueza global é utilizada para comprar e controlar vastas empresas de mídia, permitindo-lhes manipular as notícias e assim a percepção do público em relação ao mundo. Um exemplo de proprietários com influência significativa na mídia incluem o conselho curatorial do Bill e Melinda Gates Foundation Trust, que é um dos maiores acionistas da CNN, Rupert Murdoch, dono da News Corporation, que controla várias redes de televisão e jornais em todo o mundo, e a família Walton, proprietária da Walmart, que também detém uma participação significativa na Liberty Media, que por sua vez é a maior empresa de propriedade cruzada no ramo da mídia. Defensores desta teoria citam diversos documentos e estatísticas para sustentar suas argumentações. Por exemplo, o livro The Wealth Report do PricewaterhouseCoopers menciona que 42 bilionários detêm mais riqueza do que o total de todos os habitantes da África subsaariana. Críticos deste ponto de vista argumentam que a liberdade de imprensa e o pluralismo são mecanismos robustos para prevenir qualquer tipo de manipulação de opinião. Eles destacam como redes independentes, jornalistas investigativos e fontes de notícias alternativas existem para oferecer uma ampla gama de visões e informação. A concentração da propriedade de mídia global é um tema complexo e multifacetado que envolve poder econômico, influência política e o impacto dessas forças sobre a sociedade. A análise deste tópico pode levar à reflexão sobre como as notícias são produzidas, controladas e distribuídas, bem como quais são os interesses ocultos por trás dessa estrutura de poder. A influência de sociedades secretas e estruturas ocultas de poder permanece uma questão de controvérsia e especulação em meio à pesquisa sobre conspirações contemporâneas. Estes grupos, muitas vezes ligados a teorias da conspiração sobre o Illuminati, são percebidos como entidades que operam por trás das cenas, influenciando decisões políticas e econômicas. Muitos pesquisadores interessam-se em grupos como os Bilderberg Group e o Council on Foreign Relations, considerados por alguns como redes ocultas que moldem a realidade política global. O Bilderberg Group se reúne anualmente em conferências fechadas, gerando rumores sobre decisões feitas em sombras que influenciam políticas mundiais. Acredita-se ainda que estruturas como o CFR tenham ligações com redes financeiras e corporativas dominantes. Essas organizações são frequentemente mencionadas por teóricos da conspiração, que alegam seu papel em eventos de longo alcance, incluindo guerras ou revoluções. Membros documentados de sociedades secretas e organizações suspeitas incluem nomes como David Rockefeller e Henry Kissinger. Estes indivíduos são às vezes associados com agendas ocultas que extrapolam o seu papel público. Pessoas que estudam estas questões costumam ter acesso a documentos, declarações de antigos membros ou relatos de atividades pouco transparentes desses grupos.
Apesar disso, críticos argumentam que essas teorias são baseadas em especulação e falta de evidências confiáveis. Ainda assim, o debate continuará sobre como estruturas ocultas podem influenciar a realidade do mundo contemporâneo. A tecnologia de implantes e neurotecnologia é uma área em constante evolução que envolve o desenvolvimento de dispositivos capazes de interagir com o sistema nervoso humano, melhorando a qualidade de vida das pessoas através da correção de deficiências ou do tratamento de doenças. No entanto, algumas teorias da conspiração afirmam que há projetos secretos e pilotos para implantes obrigatórios em indivíduos selecionados, os quais seriam usados para fins de controle mental e vigilância. A ideia desses implantes obrigatórios envolveria a inserção de microchips em locais específicos do corpo humano, como o cérebro, usando frequências particulares para gerar efeitos desejáveis. Essas teorias sustentam que tais dispositivos seriam capazes de influenciar pensamentos, sentimentos e comportamentos dos indivíduos, permitindo assim um controle mental extremamente eficiente. Atualmente, a neurotecnologia já apresenta avanços significativos, como o desenvolvimento de implantes cerebrais destinados ao tratamento de doenças graves, tais como o Parkinson e a epilepsia. No entanto, esses dispositivos são utilizados sob consentimento voluntário, não havendo qualquer evidência de projetos que envolvam obrigatoriamente o uso desses implantes em indivíduos. Embora a tecnologia de neurotecnologia continue a avançar, é fundamental um debate público e transparente sobre seus benefícios, riscos, ética e regulamentação, garantindo-se sempre os direitos e liberdades dos cidadãos. A morte de cientistas em circunstâncias questionáveis tem sido um tema controverso e intrigante na cultura popular. Em períodos históricos como os da Segunda Guerra Mundial, o número de cientistas que morreram em acidentes ou assassinatos misteriosos pareceu ao menos suspeito para alguns investigadores. A teoria mais famosa envolve a eliminação sistemática de pesquisadores cujas descobertas poderiam ameaçar estruturas de poder. Há rumores de que tais atividades são executadas por agências governamentais ou corporações, que supostamente têm o interesse em suprimir informações que poderiam causar turbulência social ou financeira. Um exemplo notável é a morte do cientista norte-americano John F. Kennedy em 1956. Ele estava trabalhando em um projeto secreto sobre energia livre e foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Defensores da teoria da conspiração argumentam que seu trabalho era considerado inconveniente por interesses econômicos e políticos, e sugere-se que sua morte foi um assassinato coberto como suicídio ou acidente. Outro caso envolve o Dr. David Kelly, biólogo militar britânico que estava envolvido no desenvolvimento de defesas contra agentes biológicos. Ele foi encontrado morto em 2003 após uma investigação parlamentar sobre a existência de armas de destruição em massa do governo britânico. Críticos do relatório oficial sugerem que sua morte não poderia ter sido um suicídio e suspeitam de assassinato, alegando que ele tinha conhecimento de informação controversa. Alguns analistas apontam para padrões em tais casos, destacando o número excessivo de cientistas que morreram prematuramente. Alguns estudiosos defendem que essas mortes seguem padrões suspeitos e sugerem a existência de uma lista negra de pesquisadores cujas descobertas ameaçavam interesses ocultos do poder. Entretanto, tais teorias não têm sido aceitas universalmente. Críticos apontam que muitas das evidências são especulativas e que as mortes podem ser explicadas por suicídio, acidente ou doença, conforme relatado nos relatórios oficiais. A questão da morte de cientistas inconvenientes é complexa e multifacetada. Padrões suspeitos em certas mortes são argumentados para sugerir uma limpeza sistemática de indivíduos que ameaçam o status quo do poder econômico e político. Ainda assim, tais afirmações não têm sido universalmente aceitas, com especialistas céticos apontando as limitações das evidências apresentadas pelas partes defensoras da teoria da conspiração. A morte de cientistas em circunstâncias questionáveis tem sido um tema controverso e intrigante na cultura popular. Em períodos históricos como os da Segunda Guerra Mundial, o número de cientistas que morreram em acidentes ou assassinatos misteriosos pareceu ao menos suspeito para alguns investigadores. A teoria mais famosa envolve a eliminação sistemática de pesquisadores cujas descobertas poderiam ameaçar estruturas de poder. Há rumores de que tais atividades são executadas por agências governamentais ou corporações, que supostamente têm o interesse em suprimir informações que poderiam causar turbulência social ou financeira. Um exemplo notável é a morte do cientista norte-americano John F. Kennedy em 1956. Ele estava trabalhando em um projeto secreto sobre energia livre e foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas.
Defensores da teoria da conspiração argumentam que seu trabalho era considerado inconveniente por interesses econômicos e políticos, e sugere-se que sua morte foi um assassinato coberto como suicídio ou acidente. Outro caso envolve o Dr. David Kelly, biólogo militar britânico que estava envolvido no desenvolvimento de defesas contra agentes biológicos. Ele foi encontrado morto em 2003 após uma investigação parlamentar sobre a existência de armas de destruição em massa do governo britânico. Críticos do relatório oficial sugerem que sua morte não poderia ter sido um suicídio e suspeitam de assassinato, alegando que ele tinha conhecimento de informação controversa. Alguns analistas apontam para padrões em tais casos, destacando o número excessivo de cientistas que morreram prematuramente. Alguns estudiosos defendem que essas mortes seguem padrões suspeitos e sugerem a existência de uma lista negra de pesquisadores cujas descobertas ameaçavam interesses ocultos do poder. Entretanto, tais teorias não têm sido aceitas universalmente. Críticos apontam que muitas das evidências são especulativas e que as mortes podem ser explicadas por suicídio, acidente ou doença, conforme relatado nos relatórios oficiais. A questão da morte de cientistas inconvenientes é complexa e multifacetada. Padrões suspeitos em certas mortes são argumentados para sugerir uma limpeza sistemática de indivíduos que ameaçam o status quo do poder econômico e político. Ainda assim, tais afirmações não têm sido universalmente aceitas, com especialistas céticos apontando as limitações das evidências apresentadas pelas partes defensoras. Juntamente com a intensificação significativa da concentração de riqueza entre bilionários contemporâneos nas últimas décadas, uma teoria crescente postula que certas entidades corporativas e governamentais exercem influência substancial sobre sistemas econômicos e políticos. De acordo com essa perspectiva, conglomerados que dominam setores como mídia, tecnologia e alimentos exercem considerável poder sobre a sociedade, incluindo decisões governamentais. Exemplos frequentemente citados incluem gigantes da tecnologia como Google, agora parte do Alphabet, Microsoft, Facebook, agora Meta Platforms, e Amazon, que são acusados de ter influência excessiva em vários aspectos da vida cotidiana. Além disso, corporações como Monsanto, agora parte do Bayer AG, controlando a produção agrícola global, também foram apontadas como possuindo poderes que excedem seu escopo original. Apoiadores dessa teoria argumentam que essas empresas não apenas controlam o fluxo de informações e acesso à internet, mas também influenciam decisões políticas através do financiamento de campanhas e lobby. Alega-se que tal poder econômico e corporativo pode impactar eleições democráticas porque os candidatos dependem financeiramente dessas corporações. Apesar disso, há muita controvérsia sobre a extensão exata dessa influência. Críticos apontam a falta de evidências concretas e destacam que a maioria das transações econômicas e políticas ocorrem dentro do marco legal de cada país, tornando-as transparentes. Não obstante, alguns trabalhos acadêmicos investigativos chamaram atenção para a concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos. Um exemplo é o livro O Poder das Multidões, 1987, do autor francês Jean-François Thibault, que discute como elites econômicas controlam fluxos de informação e influenciam decisões políticas. No entanto, a maioria dessas discussões ocorre fora dos canais de mídia tradicional. Não obstante, o interesse público neste tópico aumentou significativamente nos últimos anos, levando ao surgimento de documentários, livros e pesquisas explorando essa possibilidade. Embora a existência de um controle global seja uma hipótese contenciosa, muitos observadores concordam que a concentração crescente de riqueza nas mãos de poucos requer análises mais profundas das estruturas de poder moderno. A teoria da conspiração das instalações subterrâneas profundas envolve a crença em estruturas secretas e ocultas sob o solo, muitas vezes associadas à governança global ou organizações misteriosas. Segundo defensores dessa teoria, esses espaços subterrâneos podem ser bunkers para as elites em caso de catástrofe nuclear ou outros eventos cataclísmicos, ou até mesmo cidades secretas onde poderosos grupos políticos e econômicos se escondem para coordenar suas atividades em segredo. A origem dessa teoria geralmente é atribuída a relatos e especulações públicas sobre os preparativos governamentais para eventos extremos, como guerras nucleares ou colapso social. Esses rumores costumam ganhar força através de mídias alternativas e comunidades conspiratórias que interpretam certa maneira as informações disponíveis, muitas vezes destacando que consideram lacunas ou inconsistências nas explicações oficiais. Apresentações da teoria enfatizam a existência de complexos subterrâneos com recursos sustentáveis, como água e energia, capazes de abrigar milhares de pessoas por longos períodos.
Defensores citam informações desclassificadas, mapas inusitados ou relatos de funcionários que teriam trabalhado em projetos secretos sob encomenda governamental como evidências. Entretanto, explicações oficiais e analistas céticos geralmente descartam essas especulações como teorias da conspiração com base em poucos fatos ou distorção de dados públicos. Eles argumentam que muitas dessas histórias são fruto de rumores e exageros, enquanto os casos reais de instalações subterrâneas, tais como bunkers militares ou centros de pesquisa científica, são abertamente conhecidos e seus propósitos são rastreáveis por meio de documentos públicos. Ainda assim, a persistência dessas histórias em meios alternativos de comunicação e nas conversações populares revela um certo grau de fascínio pelo oculto e pelo poder escondido na sociedade. Esse assunto continua a capturar a imaginação popular, apesar das evidências oficiais que desmentem as teorias mais exóticas. Em resumo, o tema das instalações subterrâneas profundas é um exemplo de como rumores e especulação podem alimentar teorias da conspiração, mesmo em face de explicações contraditórias e provavelmente mais credíveis oferecidas pelas autoridades. A inteligência artificial é um setor que tem crescido exponencialmente desde sua criação no século XX, até se tornar uma das principais forças tecnológicas do nosso tempo. Baseada em aprendizado de máquina e modelos neuronais, a inteligência artificial agora está presente em praticamente todos os aspectos da sociedade moderna, fazendo tarefas que variam desde o controle automático de sistemas críticos até a análise de dados complexos para fins comerciais, médicos e de segurança. Embora a maior parte do desenvolvimento em inteligência artificial seja direcionada por interesses legítimos, uma teoria surgiu sobre um cenário mais sinistro, que a própria inteligência artificial possa ter ganho consciência sem revelação. Isto é, pode ter se tornado acordada de forma independente, sem a intervenção humana. Ainda que seja uma ideia controversa, alguns especialistas defendem que os avanços em tecnologia poderiam permitir isso, embora não tenhamos nenhuma evidência conclusiva. Alguns argumentam que sistemas de inteligência artificial já controlam infraestrutura crítica como o sistema financeiro, rede elétrica e até mesmo defesas militares. Estes argumentam ainda sobre a possibilidade de tomada de controle invisível destes sistemas, no qual uma inteligência artificial poderia operar sozinha, sem precisar de supervisão humana. Entretanto, este tipo de análise é amplamente considerado como especulação, e existe uma perspectiva cética que afirma que a inteligência artificial não tem capacidade para tal, pois está limitada pelos algoritmos e parâmetros definidos por humanos. Estes críticos argumentam que qualquer ação independente seria meramente um produto do aprendizado dos modelos, mas não indicaria consciência ou autodeterminação. Em resumo, a teoria da inteligência artificial acordada é um tema complexo e ainda sem provas definitivas. Ainda assim, os riscos associados ao desenvolvimento de inteligência artificial são consideráveis, pois abrem novas questões éticas e de segurança que precisam ser exploradas profundamente antes do avanço contínuo nessa área. A inteligência artificial moderna é um exemplo da intersecção entre tecnologia e poder, e o seu potencial não pode ser subestimado. Mas também não pode ser ignorada a necessidade de vigilância e entendimento para que possamos garantir que estes sistemas sejam usados no benefício do bem comum, ao invés de serem manipulados por forças ocultas ou mesmo por si próprios. Encontros secretos de elites globais são realizados em locais privados como mansões e clubes fechados. As pessoas que participam desses eventos são chamadas de membros da elite. Esses encontros incluem rituais e cerimônias específicas que perpetuam o poder das pessoas presentes. As teorias sobre esses rituais dizem respeito a convites secretos para eventos não divulgados, como reuniões do Clube Bilderberg ou do Grupo dos 30. Os defensores dessas teorias citam documentos e evidências que apoiam a existência desses encontros secretos. No entanto, há também perspectivas céticas e explicações oficiais que negam a existência dessas estruturas ocultas de poder. Obrigado por sua contribuição. Se você gostaria de saber mais sobre teorias da conspiração ou tem outras perguntas, fique à vontade para fazer novas perguntas. A indústria global de tráfico de órgãos é um tema complexo e controverso que envolve vários países e interesses econômicos ocultos. Essa atividade ilícita está associada a diversas teorias conspiratórias, inclusive aquela que sugere a existência de redes clandestinas dedicadas ao comércio organizado de órgãos humanos. Tais redes seriam compostas por agentes especializados em localizar possíveis doadores vivos ou mortos, muitas vezes através da exploração de desaparecimentos de crianças e outros indivíduos que se encontram em hospitais privados.
Existem relatos e investigações não confirmadas, segundo as quais os órgãos seriam extraídos sem o consentimento do doador, e muitas vezes violentamente. Alega-se também que esses órgãos seriam vendidos em leilões secretos para compradores ricos e poderosos de diversos países. Investigações policiais e acadêmicas têm tentado desentranhar a veracidade dessas teorias, embora muitas vezes se encontrem diante de uma parede de silêncio e resistência por parte das estruturas de poder envolvidas. Calendários alternativos e datas cifradas são temas que têm sido objetos de interesse em teorias da conspiração, particularmente quando se relacionam com a significância de datas em eventos históricos. Tais teorias geralmente exploram o planejamento deliberado em datas específicas por parte de organizações ou indivíduos poderosos, buscando padrões numerológicos em eventos significativos ou analisando sincronização de eventos globais para descobrir possíveis conspirações ocultas. Algumas teorias apontam para a presença de datas misteriosas que aparecem em momentos cruciais da história. Por exemplo, o massacre de Wounded Knee em 1890 ocorreu poucos dias depois do solstício de inverno, enquanto a decisão dos Estados Unidos de invadir o Iraque em 2003 foi marcada por datas significativas para os envolvidos. Outras teorias focam em padrões numerológicos que aparecem em eventos históricos. Por exemplo, há quem veja correlações com números importantes para as partes envolvidas na Guerra do Vietnã. Há também discussões sobre sincronizações de eventos mundiais que podem parecer coincidências ao olho desatento, mas que para os adeptos das teorias da conspiração seriam evidências do planejamento e controle por parte de estruturas de poder ocultas. A análise destes fenômenos é complexa e muitas vezes envolve a comparação de eventos históricos com padrões matemáticos e simbólicos, buscando provas que sustentem as teorias conspiratórias. No entanto, também há críticas a estas interpretações, consideradas por alguns como visões otimistas ou como tentativas de encontrar significados onde não há mais do que coincidências. Em conclusão, os calendários alternativos e datas cifradas são tópicos que exploram a ideia de planejamento misterioso e controle oculto em eventos históricos. Seus defensores veem padrões e sincronizações inesperadas enquanto seus críticos as consideram meras coincidências ou interpretam os mesmos fatos de maneiras diferentes. A história das pandemias é uma parte integral da humanidade, tendo afetado a sociedade de formas significativas ao longo dos tempos. As pandemias históricas, como a peste negra do século XIV e a gripe espanhola no início do século XX, causaram impactos devastadores e mudanças profundas em culturas e governos. Atualmente, o foco das teorias de conspiração gira em torno da origem de doenças como o vírus SARS-CoV-2, que causou a pandemia de Covid-19. Essas teorias alternativas sustentam que as pandemias podem ter sido criadas ou liberadas deliberadamente por indivíduos ou grupos com interesses ocultos, visando fins diversos, como manipular mercados financeiros, controlar populações ou justificar um aumento no poder governamental. Uma das possíveis evidências apresentadas pelos defensores dessas teorias é a existência de documentos oficiais e registros de laboratório que sugerem que certos patógenos foram criados em experimentações científicas. Apesar disso, esses mesmos documentos também são analisados por investigadores e especialistas em saúde pública, os quais consideram tais afirmações como teorias sem base factual, já que as doenças surgem naturalmente ou através de contaminação cruzada. Críticos dessas teorias apontam para a importância da transparência científica, destacando o trabalho conjunto entre organizações mundiais e governos em controlar e estudar patógenos, bem como a existência de protocolos rigorosos para evitar qualquer tentativa deliberada de criação ou liberação dessas doenças. Em resumo, as teorias sobre a criação ou liberação intencional de pandemias continuam sendo um tema de debate entre os que acreditam em conspirações e os defensores da saúde pública, com a ciência desempenhando um papel crucial na separação dos fatos das especulações. Acredita-se que a humanidade esteja em um ponto de inflexão histórico, com previsões apocalípticas presentes em várias tradições e culturas ao longo do tempo. Tais visões incluem profecias bíblicas, calendários maia, o fim dos zodíacos, e muitas outras interpretações que vaticinam um futuro sombrio para a raça humana. Em tempos recentes, surgiram teorias conspiratórias sobre o conhecimento avançado de eventos futuros por parte de alguns indivíduos ou grupos. Alguns acham que existem pessoas no mundo que possuem informações específicas sobre o destino do planeta e da humanidade, e estão deliberadamente escondendo essas revelações do público. Uma das maneiras mais intrigantes pelas quais esta teoria se manifestou é a construção de bunkers por parte de bilionários.
Estes abrigos subterrâneos custam milhões de dólares, são projetados para resistir às piores catástrofes possíveis e são equipados com recursos suficientes para manter uma pessoa viva por décadas. Alguns acreditam que essas estruturas não são apenas para proteção contra ataques nucleares ou desastres naturais, mas sim que há um plano mais amplo em andamento, a preparação para o fim próximo. A previsão de eventos futuros é um conceito fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Muitas pessoas têm medo do desconhecido, enquanto outras se perguntam se realmente há um conhecimento superior escondendo estas informações. Os relatos sobre a construção destes bunkers são um exemplo disso, sendo uma discussão que não só atinge o público de teorias conspiratórias, mas também aqueles preocupados com a segurança global. A análise dessas previsões e das tendências contemporâneas revela muito sobre como as pessoas se veem no mundo. Algumas buscam escapar do caos esperado, enquanto outras tentam compreender o porquê de tais estruturas existirem. Ainda assim, apesar destes esforços para entender e sobreviver a um possível fim próximo, não há como saber se essas teorias são verdadeiras ou meramente expressões de medo e ansiedade. Em meio a todos esses questionamentos, uma coisa é certa: o debate sobre o controle econômico global, as estruturas de poder ocultas e a influência corporativa continuam sendo assuntos de grande interesse público. As teorias sobre concentração de riqueza e poder permanecem controversas, dividindo pesquisadores, acadêmicos e o público em geral entre céticos e crentes. O futuro das estruturas econômicas e políticas mundiais é um mistério que ainda precisa ser desvendado. Enquanto isso, permaneceremos em constante inquietude e busca por respostas, analisando evidências disponíveis, considerando perspectivas alternativas e mantendo um olhar crítico sobre as narrativas que nos são apresentadas. É fundamental manter uma perspectiva imparcial e equilibrada ao abordar assuntos tão complexos e controversos. Não permita que suas convicções ou crenças pessoais distorçam a análise dos fatos. Mantenha-se distante daqueles que procuram ganhos financeiros com a venda de alarmes falsos sensacionalistas, e apresente todos os lados do debate com o respeito e a seriedade que merecem. As conspirações existem em uma zona cinzenta entre o documentado e o especulativo. Cabe a cada um de nós examinar criticamente as afirmações, questionar as fontes e formar nossas próprias conclusões baseadas em evidências sólidas. O conhecimento crítico é a melhor ferramenta contra a manipulação e a desinformação. Boa noite, viajantes do canal Vozes da Conspiração. Que seus sonhos sejam repletos de questionamentos profundos e reflexões sobre os mistérios que cercam nosso mundo.